Quando criada, a pílula anticoncepcional representou uma revolução. Seu papel foi fundamental na emancipação feminina e na revolução sexual. Isso porque modificou profundamente a realidade de milhões de mulheres, que passaram a ter certo controle sobre sua saúde sexual e reprodutiva. O primeiro medicamento do tipo foi aprovado nos Estados Unidos, em 1960, e recebeu o nome de Enovid 10. Com o passar do tempo, muitas inovações surgiram nesse mercado. Isso é, sem dúvida, uma ótima notícia para a saúde feminina, já que uma enorme proporção de mulheres no mundo faz uso de anticoncepcionais. Em 2006, 66% das jovens de 15 a 19 anos sexualmente ativas já haviam usado algum método contraceptivo, sendo que o preservativo era a opção de 33% e a pílula foi a opção de 27% delas. Os injetáveis foram utilizados por 5% das mulheres nessa faixa etária, segundo dados do Ministério da Saúde. Quando consideradas as mulheres em geral, aproximadamente 79% das brasileiras utilizavam algum tipo de contraceptivo em 2015, segundo dados da Organização das Nações Unidas. Atualmente, esses fármacos podem ser classificados nas seguintes categorias: comportamentais, de barreira, intrauterinos, definitivos e hormonais. Para mencionar alguns exemplos, temos os preservativos feminino e masculino, os implantes subcutâneos, o dispositivo intrauterino, conhecido como DIU, e os contraceptivos injetáveis, que serão o assunto deste episódio. Os contraceptivos injetáveis, assim como a pílula e o implante, são métodos hormonais, ou seja, eles contêm hormônios esteroides isolados ou em associação com outros hormônios. Nesse caso, eles funcionam impedindo a concepção. No entanto, como iremos descobrir durante nossa conversa, muitas mulheres que utilizam esse tipo de anticoncepcional não têm pleno conhecimento de seus efeitos colaterais, tanto no curto quanto no longo prazo. Em 2021, os resultados de um estudo do Instituto Ipsos mostram que 52% das mulheres usavam algum método contraceptivo. Porém, só 13% afirmavam ter domínio pleno de planejamento reprodutivo. A pesquisa foi realizada com 450 mulheres de diferentes classes sociais e regiões do Brasil. Para conversar sobre esse assunto, convidamos Andréa Del Pilar Trujillo Rodrigues, que defendeu em 2022, aqui na Faculdade de Saúde Pública, sua dissertação de mestrado, intitulada Para Além da Bula, Experiências Contraceptivas com o Injetável Trimestral. Eu sou Gabriel Eide. E eu sou Isabela Oliveira. Somos estagiários da Assessoria de Comunicação da Faculdade de Saúde Pública da USP. Ouça agora a entrevista realizada por Maria Carolina Milaré. Saúde é Pública, o podcast da FSP USP. Você fez uma tese de mestrado que tratou sobre contraceptivos injetáveis e você se aprofundou em um deles, o acetato de medroxiprogesterona, chamado de Depo-Provera. Explica pra gente, André, por que você resolveu utilizar esse contraceptivo como foco da sua pesquisa? Claro que sim. Oi, Maria, e oi todo mundo que está escutando. Então, eu escolhi estudar esse contraceptivo inicialmente porque eu fui usuária desse contraceptivo. Eu utilizei o método faz uma década mais ou menos. Aí depois eu descontinuei ele, passou muito tempo, fiz minha graduação. Quando entrei na pós-graduação na saúde da mulher, eu comecei a minha imersão na literatura acadêmica, né, sobre contraceptivos, sobre saúde da mulher em geral, saúde sexual reprodutiva, e tudo isso, como essa literatura me levou a olhar desde outra perspectiva, a perspectiva acadêmica, e decidi que era uma boa começar a estudar o contraceptivo, mas se tendo em conta que já tinha sido uma usuária, né, que já conhecia o contraceptivo desde outro lado. E você utilizou para o método da pesquisa algo não muito usual, que foi coletar dados a partir das redes sociais, né, do Facebook em si. Explica pra gente, então, como foi esse processo e quais os resultados que você chegou com a sua pesquisa.
Então, o método, ele parece não muito usual, porém, mesmo antes da pandemia, já existiam várias pesquisas nesses espaços, pesquisas inclusive da FSP, né? E até porque as redes sociais e os dispositivos de comunicação atravessam a gente, né? Atravessam a vida da gente desde faz já algumas décadas, né? Então, tudo isso fez com que os espaços digitais fossem uma fonte muito interessante para quê? Para pesquisar, né? E com a pandemia, essas metodologias de pesquisa pegaram uma força muito grande, porque nós pesquisadores a gente teve que se adaptar, né? A gente teve que procurar outras formas de trabalhar, outras formas de produzir ciência, não podíamos ficar quietos esperando o que ia acontecer, né? Quando que a gente voltar para o presencial. Então, o processo nessa metodologia começou, como já falei também no começo, com a leitura de pesquisas que já tinha trabalhado com o ambiente digital e que tinha tratado também temas de saúde da mulher, os que eu estou falando assim da FSP. Então, a gente viu com minha orientadora que nos grupos de Facebook existe uma boa ferramenta e os grupos de Facebook são bons para chegar nessas experiências dessas mulheres, né? Aí eu procurei por vários grupos, na minha banca de qualificação, uma das professoras da banca, elas sugeriram o grupo estudado, que é o anticoncepcionais injetáveis, dúvidas e efeitos colaterais. Aí eu achei um grupo interessante, realmente, eu solicitei o acesso, é um grupo privado. Apresentei a pesquisa para quê? Para a administradora e uma vez tendo colocado a pesquisa em conhecimento das participantes, aí como procedi a fazer a colheita de dados e que foi feita durante um ano inteiro, foi finais de 2020 até 2021. E comecei a fazer análise das postagens por análise de conteúdo. Enquanto os resultados, assim, resumindo um pouco, a gente conseguiu ver 4 resultados, quatro tópicos que se resumiram em resultados, né? Então, inicialmente, conseguimos ver que pode existir uma vontade por procurar manter eventos colaterais decorrentes do uso do contraceptivo, como são a menorreia, que é a ausência de menstruação, né? Isso porque o acesso a insumos está para muitas mulheres por fora do orçamento, por assim dizer. Ou porque esses insumos causam alergias, ou porque não temos, como mulheres, não temos espaços adequados para fazer a troca desses insumos, né? Tampouco temos o tempo dentro da vida cotidiana, então a sociedade não está realmente organizada para os eventos naturais da mulher, como é a menstruação. Também porque muitas mulheres têm doenças tais como endometriose, que causam menstruações doloridas, e isso causa que as mulheres queiram parar de menstruar. E esse contraceptivo tem esse colateral que é muito, muito, muito colocado na literatura, que é colocado na bula, que é amplamente conhecido, que ele causa amenorreia por tempos prolongados. Então, por um lado, isso. Por outro lado, vimos também que muitas mulheres procuram por via natural, vou colocar isso entre aspas, ou por via farmacêutica, normalizar o ciclo menstrual, porque tem outro colateral, que é gerar aqueles spots diários, que é como uma borracha de café todos os dias, e não é menstruação, é uma manchinha aí que está todos os dias presente e que causa um constrangimento muito grande nas mulheres, porque isso é por meses, não é por dias, não é por semana, é por tempo prolongado. Então, as mulheres buscam por muitas formas normalizar o ciclo menstrual, né? Então, isso como primeiro resultado. Outro aspecto que vimos foi como o método também afeta a potencialidade reprodutiva, mesmo após a descontinuidade do método. Então, é algo que a gente pode ler na bula, sim, eles falam que é de 12 a 18 meses, mais ou menos, que a mulher consegue ficar grávida depois de descontinuar o método. Porém, o que a gente viu nas postagens é que não é bem assim. Pode demorar anos para voltar a mulher a menstruar e para recuperar sua capacidade reprodutiva. Então, é algo que difere bastante do que está na bula e do que está reportado. Que a gente viu que é muito comum entre as mulheres, né? Tem uma solidariedade nisso dentro do grupo. Outro resultado que vimos foi que a descontinuidade do injetável está muito fortemente relacionada com a vivência dos efeitos colaterais que produz, né?
Ele não é um achado, é algo que está amplamente reportado na literatura mundial. Porém, conseguimos ver que essa descontinuidade no Brasil responde um pouco ao nulo aconselhamento contraceptivo que as mulheres recebem dentro do atendimento em saúde, sabe? Então, o que acontece? As mulheres chegam no atendimento em saúde, é passado o contraceptivo para elas sem nenhum tipo de informação. Então, quando chegam todos os colaterais, para elas são todos novos, ninguém avisou para elas que esse colateral ia acontecer, que é algo que é decorrente do método ou como lidar com ele. Então, termina indo para a descontinuidade, as mulheres terminam descontinuando por falta de informação, né? E falta de informação completa, porque tem assim uma superestimação dos benefícios do contraceptivo e uma subestimação dos colaterais, né? E outro também, como quarto resultado que destacamos, que foi assim muito surpreendente para a gente, e que destacamos, é que o contraceptivo causa uma afetação considerável no desejo sexual ou libido das mulheres quando faz uso e pós-descontinuidade do método. A libido da mulher demora em voltar, inclusive depois de meses de ter descontinuado o método. Então, ele é um efeito colateral que não está tão reportado, que ele está realmente, tem poucos reportes disso na literatura nacional, aparece mais na literatura internacional, e aparece muito dentro das postagens. Então, é um tema que vale a pena destacar, porque, imagina isso, não podemos continuar desligando a sexualidade da contracepção, é algo que está intimamente ligado e que é algo que a gente tem que chamar atenção para isso, para as afetações na libido da mulher. Você mostrou na sua tese que existe nessa utilização cada vez mais frequente desses contraceptivos hormonais. Você quer explicar pra gente essa classificação e por que isso está acontecendo? Por que as mulheres estão preferindo utilizar mais esses contraceptivos do que outros, né? Então, os métodos hormonais, eles são classificados em dois grupos atualmente, né? Isso vai mudando com o tempo, com o surgimento de outros contraceptivos e tal. Então, por um lado, até agora, temos os LARC, que são os contraceptivos reversíveis de longa duração, que são os sistemas intrauterinos, tipo Mirena ou Quilena, que são uns T que não são de cobre, mas que eles estão subministrando hormônios, né? Também dentro desses LARC estão os implantes subdérmicos, que têm uma vida mais ou menos de 3 anos, que são como os dois mais representativos desse grupo dos LARC, né? E por outro lado temos os SARC, que são os contraceptivos reversíveis também, mas que são de curta duração. Então temos o contraceptivo oral, que é de ingesta diária, temos o transdérmico, que a mulher consegue mudar cada 7 dias e consegue colocar em vários lugares do corpo. Temos o anel vaginal e o injetável mensal. Já o injetável trimestral, ele está como em um limbo, sabe? Muitos autores colocam como se fosse um LARC, muitos autores colocam como se fosse um SARC, só que não é meu intuito classificar ele, sabe? Mas o que sim é um fato é que foi o primeiro contraceptivo reversível de longa duração que foi criado. Ele foi criado logo após a pílula, então foi como o precursor de todos os outros LARC que vieram depois. E referente ao aumento desses artefatos dos hormonais, eu penso que é algo muito multifatorial, sabe? Por um lado, existem grandes interesses de farmacêuticas em torno da contracepção feminina, é um negócio multimilionário. Então, todos esses métodos são amplamente divulgados pela comunidade médica. Também são divulgados os benefícios extracontraceptivos que alguns desses métodos trazem. Por exemplo, a pílula, que deixa a pele super bonita. Tem outros que ajudam a diminuir de peso. Por exemplo, o injetável trimestral. Tem reportes que as mulheres utilizam para aumentar de peso quando são muito magras. Então, são benefícios extracontraceptivos que são vendidos com o contraceptivo e que dão também o aumento, né, do uso deles. Por outro lado, temos uma crescente escassez de métodos não hormonais. Então, por exemplo, o diafragma feminino, ele consta como um método que deve ser disponibilizado pelo SUS, porém, você vai em qualquer postinho de saúde, você não consegue encontrar. Então, tem uma diminuição muito grande desses métodos não hormonais. E também não podemos desconsiderar que esses métodos hormonais têm umas taxas muito altas de eficácia.
Então, também é algo que não pode ser desconsiderado e que é vendido dentro da propaganda que se faz dos métodos hormonais. Muitas mulheres nesse grupo do Facebook listaram diversos sintomas adversos do Depo-Provera, que você também agora acabou de citar, né? Os efeitos colaterais. No caso, essas mulheres também citaram que elas precisavam utilizar outros remédios para conseguir abater os sintomas dos efeitos colaterais do contraceptivo. Então, até que ponto é viável utilizar outros remédios para suprir esses efeitos colaterais? Qual a balança dos benefícios, né, que ele traz e dos malefícios, assim? Então, foi algo que a gente ficou impressionado com o tanto de outros fármacos e não só fármacos, assim, produtos naturais, tipo, chá de canela, sabe? Muitos fármacos que as mulheres colocam no grupo com o intuito de normalizar a menstruação e com o intuito também de lidar com outros colaterais que causam o que? O contraceptivo. Então, que vimos que muitos desses remédios, eles estão sendo receitados por médicos, né, para tratar os colaterais desse contraceptivo, especialmente os escapes e os spots diários, né, ou a menorreia, que são os mais comuns. Só que essa informação não fica só na paciente. Elas colocam isso no grupo de Facebook, então as mulheres que talvez não tenham um acesso que têm um acesso mais restrito à saúde, às informações em saúde, elas estão pegando essas informações e comprando esses fármacos para lidar com esses efeitos colaterais, né? Então, estão fazendo, pode ser, vou falar isso, um uso indiscriminado de outras medicações na procura de uma normalidade do ciclo, por exemplo. Então, enquanto à viabilidade, eu acho que é algo completamente inviável, que as mulheres estejam quase que obrigadas a procurar soluções em outros medicamentos que também trazem com eles outro tipo de colaterais, com as que eles vão ter que lidar, sabe? Vão ter que lidar agora com outro colateral com as que não estavam contando. Além de tudo isso, representa um perigo, né, para a saúde das usuárias, porque muitos são fármacos liberados, tipo anticoagulantes, sabe? Ele não é um fármaco liberado, mas tem muitos outros que são liberados, ou aquele chá de canela em grandes quantidades. Tem muitas coisas que elas estão utilizando que é completamente inviável e que isso surgiu dentro da pesquisa e que foi algo completamente novo, que vale a pena que a saúde olhe e coloque um pare aí. E você, como já comentou, que muitas mulheres, quando foram orientadas a tomar esse contraceptivo, não foram informadas corretamente dos efeitos colaterais. Então, o que você acredita que deve ser feito em relação a essa questão, sobre essa queixa das mulheres em relação aos profissionais da saúde? Não sei se você investigou, né, como funciona a orientação nos postos de saúde, assim, quais seriam uma orientação correta que deveria ser feita para essas mulheres? Então, não, como investigar, eu não investiguei como que esse trato está sendo, né? Está sendo, ou como que esse aconselhamento está acontecendo. Tenho a minha própria experiência de ser usuária do SUS e acredito que muitas mulheres temos passado por isso, que você sai do atendimento e você sai com esse sabor de que não foi um bom atendimento, que não brindaram informação completa, que você sai com mais dúvidas que certezas. Então, inicialmente tenho isso, né? Agora, referente à pesquisa como tal e as mulheres, elas não estão nem informadas, nem são ouvidas, na verdade, quando elas estão sofrendo os sintomas. Tem algo que foi apontado também pela minha banca de defesa e que é algo que eu vou trazer aqui porque realmente vale a pena divulgar, que foi chamado por ela de gaslighting médico, né? Então, me explico, o gaslighting, para quem não está familiarizado com o termo, é um tipo de violência psicológica no qual o abusador tenta manipular a outra pessoa para que essa última duvide do próprio critério, né? Então, no âmbito do atendimento em saúde sexual e reprodutiva, vimos que muitas mulheres chegam com muitos colaterais e falam para os médicos: olha, eu estou sentindo
estou aumentando de peso, estou sentindo muita dores, estou sentindo dor de cabeça, estou sentindo dor nos músculos, e começam a relatar um monte de efeito colateral que está colocado na bula, e que nesse âmbito de atendimento em saúde sexual e reprodutiva, vimos que está existindo esse tipo de violência, sabe? Mas ela está sendo exercida pelo médico, pelo profissional de saúde. Então, o que está acontecendo? Eles estão desacreditando os sintomas que a paciente relata, que está sentindo, né? E ela está atribuindo isso ao uso do contraceptivo, porque conseguem ver um antes e um depois. Então, o médico, desacreditando o que a mulher está sentindo, está dificultando um diagnóstico precoce de algumas doenças, né? E também está dificultando a escolha informada de outros contraceptivos que podem ser mais adequados para as mulheres do que ela está tendo nesse momento e do que foi receitado para ela. Então, referente ao que pode ser feito, eu acho que algumas coisas poderiam mudar esse cenário. Uma que é mais simples que a outra, que uma é mais de forma e outra mais de fundo. Então, a que é mais simples, eu vou ressaltar que a bula do medicamento dificilmente passa pelas mãos das mulheres. Aqueles LARC, aqueles dispositivos que nem o Mirena, o Quilena, a bula não passa pela mulher, porque a colocação do dispositivo é mediado por um médico. O trimestral é exatamente igual, você vai na farmácia ou no postinho e ele colocado, enfim, a bula não chegou na mulher. Então, entregando a bula para a mulher, tá, ela traz apesar de que ela traz uma linguagem que não é acessível para todo mundo, a gente tem que falar isso, a mulher pode ter uma ideia de que efeitos adversos e que benefícios traz o fármaco, sabe? E isso faz que a mulher consiga tomar uma decisão um pouco mais informada e não só chegar no atendimento e o médico falar, eu vou te passar o injetável trimestral. Entregar a bula para a mulher é algo simples que pode fazer a diferença. Agora, algo de fundo e que pode ser feito e que pode melhorar o atendimento, o aconselhamento em saúde sexual e reprodutiva como um todo, é que os médicos, eles quase que estão sendo formados pela indústria farmacêutica, né? Então, as universidades, dificilmente, eles têm disciplinas que ensinem o médico a escutar e olhar o sujeito como um todo, sabe? Incluindo o âmbito social, não reduzindo o sujeito a um aspecto meramente biológico, sino olhar o sujeito como um caso diferente um do outro, sabe? Então, isso vai também muito na formação dos médicos, no tempo que eles têm para fazer esse atendimento, na qualidade. Então, essa formação dos profissionais de saúde, para se colocarem desde um ponto como de horizontalidade, não desde um ponto, um ponto como hegemônico, faz que a pessoa realmente consiga ser escutada, sem que o profissional faça nenhum juízo do que a pessoa está falando, faz com que o médico pratique uma escuta ativa e realmente consiga brindar um letramento real dos métodos contraceptivos, que é algo que a gente não tem. Tem um letramento contraceptivo. A gente realmente não conhece o leque de contraceptivos que existem ou quais que a gente tem acesso ou não no SUS e como que a gente acessa neles, né? E esse medicamento, o que impede dele ser proibido hoje, assim, que nem você comentou, tem essa questão da indústria farmacêutica, né? Mas só dos relatos, da questão que a mulher pode ficar sem engravidar mesmo depois da descontinuidade do método, já não seria um fator que poderia levar a uma proibição desse remédio, pelo menos, ou uma regulamentação mais rígida, algo assim? Eu acho que isso, até por menos, ele mereceria ser, não sei se tirado ou revistado, alguma coisa, sabe? Porque, como eu falei anteriormente, que você acaba de falar também, a indústria farmacêutica tem um interesse muito especial na distribuição de contraceptivos no mundo. E isso não é agora, isso vem desde o desenvolvimento do contraceptivo oral, que foi o primeiro hormonal que existiu lá no início dos 60. Então, é um negócio multimilionário, né? Eu estava dando uma olhada nos dados econômicos e ele aproximadamente gera 22 mil milhões de dólares por ano. Isso vai crescendo. Então, tirar um contraceptivo que ele gera
não sei nesse momento quanto que esse contraceptivo específico injetável ele está gerando para a indústria farmacêutica, mas ele é distribuído amplamente em países em desenvolvimento. Então, deve gerar muita grana. Aí, isso é um grande impedimento, né, que para tirar o medicamento. É um medicamento um contraceptivo que ele tem tido muitos inconvenientes desde a mesma criação. Ele tem passado por CPI nos Estados Unidos para conseguir ser liberado. Ele tem passado por muitas queixas de grupos organizados de mulheres em outros países, no Canadá, nos Estados Unidos, no Reino Unido, e não tem surgido efeito em nenhum país, sabe? Tipo, ele continua aí e vai continuar. Então, por um lado é isso, algo que a gente não sabe o que fazer, porque movimenta muito dinheiro. E por outro lado, que é algo que a gente consegue fazer sim e pedir para o sistema de saúde, é que não existe realmente uma vigilância de efeitos colaterais por parte de agências reguladoras de medicamentos, no caso do Brasil, a Anvisa, né? Então, não existe um sistema que faça essa regulação de efeitos adversos dos fármacos, incluindo os contraceptivos. Então, não existe um site, não existe um protocolo, não existe nada. Então, basicamente, a Anvisa e as agências reguladoras, elas não conhecem o impacto dos fármacos na sua população. E isso é o básico para gerar algum tipo de política pública que proíba essa distribuição de fármacos como a Depo-Provera ou outros fármacos, ou que pelo menos faça uma regulação, sabe, de, ok, estamos tendo tantos efeitos colaterais em tanta porcentagem da população, vamos pedir para as farmacêuticas fazerem alguma mudança nesse contraceptivo para evitar esses colaterais, né? Mas se não existe uma vigilância, ninguém pode pedir para as farmacêuticas mudarem isso, porque não temos dados que chamem a atenção, né? É algo que existe em poucos países no mundo. Eu vou trazer o caso do Canadá. Eles têm um site muito bom, vocês podem dar uma olhadinha, que ele está disposto para a população entrar e colocar todos os efeitos colaterais, não só de medicamentos, mas também de alguns derivados do cannabis, que é algo muito importante, e eles fazem esse acompanhamento. Então, é algo que já existe no mundo, não é algo que o Brasil tem que inventar. E referente às afetações na potencialidade reprodutiva depois de descontinuar o método, foi algo que apareceu muito nos relatos, sabe? Que apareceu junto com a ingesta de outros medicamentos, que a gente já falou, e que ele está ancorado em tudo, sabe? Parece que tudo está ancorado em outra coisa. Então, muitas mulheres aguardam por mais de 18 meses, que é um tempo prolongadíssimo já em comparação com o que reportam as bulas de outros contraceptivos hormonais. Ele o que mais demora em fazer o retorno da potencialidade reprodutiva. Inclusive, tem relatos de mulheres que, tendo descontinuado o método e mesmo sem menstruar por meses, ficaram grávidas e posteriormente vivenciaram um aborto sempre espontâneo, sabe? Então, são muitos colaterais, inclusive depois da descontinuidade, que não deveriam estar acontecendo. Então, se não tem um sistema de vigilância de efeitos colaterais, é muito provável que isso fique literalmente na denúncia acadêmica, infelizmente, que não parece que ele não vá para frente, porque não temos dados específicos. Então, seria bom que a gente se mobilizasse, a população em geral, não só as mulheres. E como você comentou, em outros países já não funcionou, né, a tentativa de barrar esse contraceptivo. Será que no Brasil seria uma solução, talvez, o SUS parar de distribuir, não cortar o remédio em si, né? Mas só de já não ter uma distribuição tão grande escala, por exemplo. Nossa, isso foi um problema desde o começo do contraceptivo, sabe? Porque mesmo antes dele ser aprovado pela FDA nos Estados Unidos, ele já estava sendo comercializado aqui no Brasil, sabe? E isso era porque eles falavam, o crescimento populacional, os países que estão em via de desenvolvimento, eles precisam, porque o crescimento populacional, tudo foi colocado por trás do crescimento populacional. Então, mesmo antes dele ser liberado pela FDA, ele já estava sendo comercializado no Brasil, tipo, 10 anos antes. Não foi pouco tempo, não foi 1, 2, 3 anos antes, foi muito tempo antes.
Então, é algo que eu, como pesquisadora, eu vejo muito difícil que o Brasil fale, não vamos distribuir mais esse contraceptivo. E não só por isso, é porque temos poucos contraceptivos, sabe? Quantos milhões de mulheres moram só no Brasil? E quantos contraceptivos temos disponíveis para a gente? Então, tipo, são 7, 8 hormonais, né? Mas esses 7, 8 hormonais se acolhem aos tantos de milhões de brasileiras e de mulheres que moram no Brasil? Não. São poucos métodos. Então, também não posso falar que o método é o pior do pior, porque não é isso tampouco, também não. As mulheres, o grupo que eu estudei, um grupo que se mobiliza por esse contraceptivo e se chama assim, anticoncepcionais injetáveis, dúvidas e efeitos colaterais. Então, também é isso, né? As mulheres que entram aí é porque têm inumeráveis dúvidas em torno aos efeitos colaterais. Mas também apareceram poucos relatos, devo falar, foram poucos, mas de mulheres que falaram, para mim o contraceptivo foi muito bom. Por quê? Porque consegui ter amenorreia, porque estava tendo umas menstruações muito doloridas, sabe? Então, eu não vou satanizar, por assim falar, o método, porque ele serve para algumas mulheres, mas chama atenção para essa vigilância de efeitos colaterais e também para todos os outros contraceptivos, eles têm mudado no tempo, sabe? Desde que eles foram desenvolvidos, foram mudados a forma de entrada no corpo, foi mudado a concentração, foi mudado alguma ou outra coisa. Ele não. O acetato de medroxiprogesterona tem sido acetato de medroxiprogesterona Depo-Provera desde os anos 60. Então, mudar também as concentrações, mudar alguma coisa, isso já tem que ser os farmacêuticos, os cientistas que trabalham com isso, para evitar os colaterais. Para isso que a gente acho que tem que chamar a atenção, mais que para a descontinuidade dos métodos, porque já a gente tem poucos métodos, a gente já sofre para se adaptar a algum. Então, eu acho que é isso, mais para a vigilância que eu chamo a atenção. Muito obrigada, então, Andréa, pela sua participação, por ter trazido a sua tese aqui, esse assunto importante. Eu agradeço vocês por me convidarem, porque esse podcast vai ser o retorno também para as mulheres que contribuíram com a minha pesquisa e para o grupo de Facebook onde eu peguei essas informações e que é isso, né? A gente tem que fazer uma divulgação científica que realmente seja acessível para a comunidade. Então, eu acho muito legal vocês terem esse espaço e abrirem esse espaço à comunidade para colocar em palavras que todo mundo entenda o que a gente fez, o que a gente pesquisou. Então, muito obrigada a você e ao podcast e à faculdade também por abrir esse espaço para a minha pesquisa. Agradecemos pela participação da nossa convidada, Andréa, que esclareceu diversas dúvidas e levantou pontos importantes da discussão sobre a saúde reprodutiva e sexual feminina. E não perca nosso próximo episódio, em que iremos falar sobre as dificuldades de acesso ao aborto legal no Brasil. Quer saber como participar do Saúde é Pública? Envie sua pauta para o nosso e-mail, imprensafsp@fsp.usp.br. Ative o sininho do Saúde é Pública para não perder nenhum episódio. Siga nossas redes sociais. A Faculdade de Saúde Pública está no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. Saiba o que rola na faculdade também pelo nosso site www.fsp.usp.br. Este episódio contou com a coordenação editorial de Silvia Miguel, roteiro e edição Isabela Oliveira, artes Gabriel Wade, locução Gabriel e Isabela.